vocês? Então, a aula de hoje, tia Marjorie vai trazer o segundo capítulo do livro de vocês. No capítulo 2, o livro vai continuar tratando da paisagem. Olha que legal, já que vocês gostaram tanto, né? Então, o tema do capítulo 2 vai ser como a natureza transforma as paisagens. Então, a gente vai ver quais são os agentes transformadores da paisagem, certo? Tá curioso para ver o que tem nesse capítulo? Tem muita coisa legal, hein? Vem comigo, vem, roda a vinheta! Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu vou começar esse capítulo perguntando e falando um ditadinho que eu acho que vocês já ouviram falar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, já ouviu falar sobre isso? Como é que pode a água furar pedra? O que será que causa isso, hein? Já parou para pensar sobre isso? Então, existem agentes de transformação do relevo, né? Ou seja, das paisagens. Pois é, a natureza transforma a nossa paisagem ao longo do tempo, certo? Os processos de transformações da paisagem acontecem de forma lenta e levam milhares de anos, como as montanhas. Esses processos de transformação da paisagem, eles podem acontecer pela ação humana ou também pelas forças internas da natureza, certo? Quem são essas forças internas da natureza, gente? Já parou para pensar? Os processos de transformação da nossa paisagem podem levar muitos milhares de anos, ou seja, acontecer de uma forma muito lenta, ou pode acontecer de uma forma rápida, pela ação humana ou até mesmo pela ação das forças internas da natureza, certo? Então, a gente tem aí a paisagem sendo transformada pelos agentes formadores do relevo. Quem são esses agentes formadores do relevo? Os agentes formadores do relevo são os agentes internos, que são os vulcões, os terremotos, né, os maremotos, os tsunamis. E nós temos as ações dos agentes externos da paisagem, transformando o relevo, que são a ação do sol, do vento, né, a ação da chuva, da alternância da temperatura e também da neve e ainda pela ação humana. Então, esses agentes externos da natureza, eles vão transformando as paisagens de forma lenta ou de forma rápida. Os agentes externos transformam as paisagens por meio da erosão. O que seria erosão, tia Marjorie? A erosão nada mais é do que o desgaste de rochas ou de solo, certo? Então, essa erosão ela é causada pela retirada de pequenas camadas de terra do chão ou até mesmo pela formação de grandes e verdadeiras crateras, certo? Então, a erosão ela é capaz de desgastar em pequenas camadinhas de solo ou formar grandes crateras. E aí a gente tem uma das primeiras erosões externas que nós temos, é a erosão do vento. A erosão do vento, a erosão eólica, é uma que provoca o desgaste das rochas, né? À medida que as rajadas de ventos fortes, né, colidem nas rochas, eles vão esculpindo, vão carregando, né, partículas daquela rocha e vão esculpindo aquela forma. Como nós vamos ver que esse procedimento da ação eólica é um procedimento que demora, uma ação muito lenta e gradativa, que vai transformando essas formas rochosas em verdadeiras esculturas naturais, como nós podemos ver, né, o exemplo da árvore de pedra, que está no livro de vocês, eu te trouxe aqui para vocês verem a foto também. Então, a ação dos ventos nas rochas geralmente é mais visível em lugares que chove pouco ou que tem pouca umidade. Então, essas rochas elas costumam ficar com aspecto poroso, né, pela ação do vento, como se fossem o quê? Como se tivessem fatiadinhas, né, bem ásperas. Então, a gente consegue perceber a cor diferente, consegue perceber pela foto uma textura grosseira nessas rochas, certo? Nós também temos, pela ação do vento, outro fenômeno que são as dunas. Então, o vento, né,
o vento consegue carregar partículas de areia, né, e transportar para diversos tipos de superfícies. Então, esse transporte que o vento faz origina dunas, e essas dunas geralmente elas estão próximas de praias ou próximas de rios. Também, além das dunas, nós temos os desertos, que também são paisagens modificadas pelos ventos. Por que os desertos são paisagens modificadas pelos ventos? Porque são originários do degelo e do intenso fator climático, né? Ou seja, a oscilação, a alternância do sol, e ainda recebem aí essa importância, né? Dessa transformação dessa paisagem provocada pelo vento. O vento carrega grandes faixas de areia por quilômetros, né? Desses desertos, transformando essa paisagem. O que a gente vê uma duna hoje no deserto, né? Semana que vem, se acontecer uma rajada de vento muito intensa, aquela duna não vai existir mais lá, vai estar em um outro lugar. Então, essa paisagem ela vai se modificando no deserto também pela ação do vento. E aí nós temos também a ação da água. A ação da água, vocês vão ver que transforma também a paisagem de uma forma lenta ou de forma rápida. Então, a erosão causada pela água pode ser uma erosão marinha, pode ser uma erosão fluvial. O que é uma erosão marinha? A erosão causada pelas águas dos oceanos e dos mares. Então, a erosão causada pela água também esculpe nas rochas, né? Além da erosão do vento, da ação dos ventos, nós temos que lembrar também da ação das águas, as águas do mar, águas de rios e as águas das chuvas. A ação das águas também provoca grandes transformações nas paisagens. Há exemplo, por exemplo, da erosão de rochas transformando as paisagens costeiras. A isso nós damos o nome de erosão marinha. As erosões marinhas, elas transformam as paisagens, né? Ou seja, elas vão esculpindo rochas também pela ação da água e também criam paisagens como as falésias, que nada mais são do que porções de rochas já bastante intemperizadas, ou seja, bastante desgastadas e que recebem ainda influência das marés, né? Ou seja, das águas dos mares. Então, essas falésias, como vocês podem ver, são grandes blocos de rocha que já estão bastante desgastados pela ação do vento. Além da ação marinha, nós temos a ação da água dos rios. A ação da água dos rios esculpe nas rochas passagens, né, formando o quê? Cânions, que são, né, paredes de rochas esculpidas por rios, e também formando vales, né? Nós temos aqui o exemplo do Vale da Lua, que é uma passagem de um rio esculpindo a rocha. Então, todo o curso do rio, ele vai esculpindo a rocha e formando buracos nessa rocha, ou seja, né, verdadeiras marmitas, buracos gigantes que dão uma aparência de lua, né? Seria uma alusão à lua, pela cor acinzentada e também por essas crateras que lembram uma paisagem lunar, certo? Nós temos também a ação das chuvas, e na ação das chuvas nós temos um dos fenômenos, né, que causam destruição da paisagem, transformam as paisagens em paisagens caóticas. A isso nós temos os deslizamentos de terra. Os deslizamentos de terra nada mais são do que o inchaço, né, desse solo com um grande volume de água. Então, quando chove muito, o solo ele fica encharcado e em áreas íngremes ou em áreas muito elevadas e morros, essa chuva ela vai tornar esse solo muito pesado. Esse solo não vai aguentar e ele vai ceder ou ele vai desmoronar. Então, isso acontece muito na nossa região. Nós percebemos na nossa região alguns morros, né? Nas cidades circunvizinhas, principalmente em Ilhéus, onde a gente pode perceber moradias, inclusive, nesses morros e algumas obras de contenção desses morros para poder evitar esses deslizamentos de terra. Então, a grande quantidade de chuvas causa isso. Além da ação do vento e da ação das águas, nós também temos que observar que o congelamento das águas, ou seja, a neve, também transforma as paisagens. Então, aí em regiões que a gente tem temperaturas negativas, o congelamento da água contida na superfície ou no subterrâneo faz com que o seu volume dobre, ou seja, o seu volume aumente e se expanda. Nessas regiões onde a gente tem muito gelo,
ou seja, as regiões polares, a gente tem expansão desses gelos em blocos, formando as paisagens de geleiras. Nós também temos as paisagens de montanhas, onde nós vamos observar a água congelada em forma de neve. A água congelada em forma de neve, ela também tem uma ação de transformação da natureza. Quando há o derretimento, né, dessa neve, ou um pequeno aumento da temperatura, essa neve que está no topo, ela vai deslizar a montanha abaixo, né, gerando os fenômenos de avalanche que nós podemos observar na natureza. Esses avalanches, eles ocorrem na natureza. Além disso, as partículas contidas nos solos, quando congeladas em lagos e rios, também se movimentam à medida que a temperatura vai aumentando. Então, quando essa temperatura oscila, há o desgelo, e esse desgelo também provoca transformações ao longo do tempo nessas paisagens lacustres ou fluviais de lugares gelados, certo? E para fechar a nossa aulinha de hoje, vamos lembrar que além dos agentes externos da nossa paisagem, que transformam nossos relevos diferentes, nós temos também os agentes internos, que são resultados de fenômenos da nossa natureza. Sendo fenômenos da natureza, são imprevisíveis, ou seja, os vulcanismos, né, os terremotos, os maremotos, os tsunamis. Existem sim datações, né, algumas tecnologias que são empregadas para verificar esses movimentos internos da Terra. Então, nós temos aí alguns equipamentos que verificam a intensidade dessa movimentação e temos também a escala de medição dos terremotos, a escala Richter, que vai de 1 até 10, onde essa escala mede a intensidade desses terremotos. Mas esses fenômenos internos são fenômenos que causam uma transformação rápida na paisagem, pois geralmente causam devastações nas paisagens e muitas mortes. Então, os fenômenos naturais internos, eles são fenômenos naturais de movimento rápido, né? Intenso. Transformam a paisagem em um piscar de olhos. E aí, gostou do capítulo 2? Muito legal, né? Muito legal as imagens também. Nós discutimos na aula e vamos continuar discutindo todos esses elementos, tá? Então, espero vocês nas aulinhas online para a gente bater um papo e ver muito mais sobre a ação da natureza na transformação das nossas paisagens, tá? Beijo e até a próxima!